A paz do Senhor, queridos irmãos, alunos e participantes aí do painel pedagógico, 13º painel pedagógico. Estamos iniciando aqui a videoaula, da lição de número 13, que estaremos ministrando com os nossos alunos agora no dia 24 de dezembro de 2023. Estamos também já encerrando esse trimestre. Foi um trimestre maravilhoso, trimestre que nós estudamos sobre a obra de missões, com o título, com o tema geral da lição, Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor. Nosso comentarista é o pastor Wagner Gabi, quem abordou esse tema dessas 14 lições com bastante maestria. E nós já estamos encerrando. Hoje é domingo próximo, que estaremos estudando no dia 24 de dezembro a penúltima lição, que esse trimestre nós tivemos um trimestre atípico. Tivemos 14 lições, que geralmente as nossas lições são 13, mas nesse trimestre, devido às datas dos domingos, nós tivemos um domingo a mais, um bônus, podemos assim dizer. E neste domingo nós estaremos estudando a 13ª lição, que tem como título O Propósito de Missões. Ok, meus irmãos? Mas para darmos início, nós vamos orar, que nada melhor que iniciarmos com a oração, A oração, ela abre a porta do entendimento, a inspiração para as nossas vidas. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo assim a graça, a sua inspiração para as nossas vidas. Seu meu Deus, Pai eterno bendito, nós queremos, nesse momento, meu Pai, pedir sobre nós as tuas misericórdias, a tua graça, inspiração para que possamos, com os nossos alunos, meditarmos nesse assunto, nesta videoaula dessa 13ª lição. Venha falar aos nossos corações, venha abrir a porta da palavra, ilumina-nos e que esse assunto venha a ficar gravado nos nossos corações, nós possamos ter aprendido um pouco mais. Pai bendito santo, é o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, conforme nós já falamos, eu sou o pastor Carlos Augusto, eu sou do Ministério de Paracambi, o qual eu quero agradecer do fundo do coração ao pastor Alexandre, que é o pastor presidente da DEJA, pastor Gil, pastor Pedro, a nossa irmã Lu, são os responsáveis pela IBD, pelos painéis pedagógicos, quem nos convidaram para poder participarmos. Nós estamos aqui dando uma pequena colaboração, então nós estaremos aqui meditando na lição de número 13, o propósito de missões, para o 12º painel pedagógico. Uma lição maravilhosa, uma lição mais curta, que é uma lição de fácil entendimento, uma lição bem, assim, podemos dizer, mais tranquila no entendimento, tanto é que ela é até mais curta, ela só tem dois tópicos, Nós estaremos então aqui meditando nessa lição, apesar de ser curta e de fácil entendimento, porém com uma abrangência e uma importância grandiosa, A importância grandiosa, que nessa lição nós estaremos falando sobre o propósito de missões, O propósito do evangelismo, E aqui nós aprendemos, nós já sabemos, aquela tese da evangelização mundial, que tem muitos que pensam, que Jesus veio só para os judeus, que a evangelização para os judeus não, mas não, a realidade não é essa. A realidade que missões, que evangelização, pregar o evangelho é para toda a criatura da face da terra. Todos os habitantes desse planeta devem ouvir falar do Senhor Jesus Cristo. E esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito dos salvos, dos remidos, em difundir, pregar, anunciar, falar do grande amor de Cristo. E isso, conforme nós vamos estudar na lição e vamos aprender com o apóstolo São Paulo, pregar o evangelho, fazer missões não deve ser simplesmente um hobby, fazer por querer, porque gosta, porque acha bonito, não. Evangelizar, ela é um mandamento de Deus para todos nós. É uma ordenança, é uma missão que nós temos. Então, nosso tema da nossa lição é o propósito de missões, que estaremos estudando no dia 24.
de dezembro de 2023, que é a lição de número 13. E o texto áureo diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, né? E a verdade prática nos diz assim: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina, conforme nós já falamos, né? Pregar o evangelho não é uma opção, não é um hobby, não porque tem muitas pessoas que são apaixonadas por evangelizar, gostam, né? Isso é muito bom, é louvável gostar, ser apaixonado, mas evangelizar, eu não tenho que evangelizar porque eu gosto de evangelizar. Evangelizar, eu não tenho que evangelizar, fazer missões, porque eu gosto, acho bonito. Não, isso é uma ordenança de Deus. Evangelizar, fazer missões, sustentar missionários, né? Não pode ser algo simplesmente apaixonante. Tem que ser apaixonante, sim, mas nós temos que saber que antes de ser apaixonante é uma determinação, é uma ordem, né? Conforme o apóstolo São Paulo fala, né? Ai de mim se não falar, se não pregar, né? Lá em Coríntios, pois é-me imposta esta obrigação. Evangelizar, ela é uma obrigação de todo cristão, todo crente. Ela é uma obrigação de todos, né? Não é somente para o grupo de evangelismo, que é comum nas nossas igrejas, né? Temos os departamentos de evangelização, os departamentos de missões, e não é somente para essas pessoas, não é somente esses que têm que evangelizar. Todos os crentes salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro têm essa obrigação. E o apóstolo Paulo fala: ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma determinação, é uma ordem divina, né? Então esse é o nosso propósito, então esse é o propósito de missões da igreja. O propósito de missões da igreja é uma determinação, é uma ordem. A leitura bíblica em classe nós encontramos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 14, né? Apocalipse, capítulo 5, versos 9 a 14, que nos diz assim, o verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povos e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força e honra, e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre, né? É glorioso. Nós sabemos que Deus está no trono, né, irmãos? Deus está no trono, reinando, velando, ajudando a tua igreja, está sendo adorado, está recebendo o nosso louvor. E temos que fazer isso, né, com galhardia, com muita alegria na alma, glorificar o nome do Senhor. E cumprir os seus mandamentos, cumprir as suas ordenanças que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa lição, como eu falei, ela é um pouco reduzida em relação às outras. E nessa lição nós temos somente 2 objetivos, como nós também temos somente 2 tópicos, né? E fala o primeiro objetivo: apontar o alvo da obra missionária. Apontar o alvo da obra missionária. Sabemos que os objetivos das lições, né, são algo que nós temos que, ao final da lição, ter atingido com os nossos alunos, né? Quando ao final da aula nós temos que ter atingido com nossos alunos
esses objetivos. Apontar, né, é o alvo da obra missionária. E o segundo objetivo é conscientizar que cada cristão é responsável por esta missão. Como eu já falei, a missão da evangelização, que é comum às igrejas ter os seus departamentos de missões, ter os seus departamentos de evangelização. Na nossa igreja também é assim, no nosso ministério. Existe o departamento de evangelismo, o departamento de missões, existe um grupo de pessoas mais envolvidos, né, dentro dessa área. Mas esse pessoal, eles são coordenadores destas áreas, mas não são os responsáveis direto para fazer a obra missionária e evangelização. Por quê? Porque essa missão, ela é da igreja. Desde o pastor até o mais novo convertido, tem que estar engajado nessa obra de evangelização. Então esse é o propósito de missões: ganhar almas para o reino do Senhor, resgatar vidas, homens e mulheres que estão perdidos nesse mundo afora, e a igreja precisa lançar as redes, né? Precisa lançar as redes em alto mar para resgatar esses perdidos, né? A nossa introdução diz assim: o propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estaremos estudando esta semana. Conforme nós já falamos, né? A missão principal da igreja é levar Jesus aos corações do povo, aos corações dos perdidos, seja local, seja em Jerusalém, seja Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Das coisas que nós sempre falamos em missões, que aqui essa expressão de Atos 1:8, né? Ele está demonstrando aqui 4 tipos de missionários. 4 tipos de missionários. Os missionários a Jerusalém, os missionários à Judéia, os missionários a Samaria e os missionários que vão até aos confins da terra. Os missionários a Jerusalém são aquele povo, aqueles crentes, aqueles irmãos em Cristo, né? Que pregam nos trens, pregam nos ônibus, pregam dentro de casa, pregam para os seus vizinhos, pregam nas suas ruas, que essa aí é a nossa Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém? A nossa casa, o nosso entorno, as nossas condições, os nossos trabalhos. Essa é a nossa Jerusalém. Mas tem aquele pessoal que vai um pouquinho mais além, né? Que vai até a Judéia. Depois tem aqueles que vai até mais além um pouquinho, Samaria. E aqueles que vão até os confins da terra, vão até o outro lado do planeta, né? Por quê? Para que todos sejam alcançados. Não pode ficar um ser humano sem ouvir o evangelho. Esse é o propósito de missões, esse é o propósito, o objetivo da igreja, né? O primeiro tópico da nossa lição fala o alvo da obra missionária, né? O alvo da obra missionária. E a palavra-chave da lição é propósito, né? Qual é o propósito, né? Que é o tema da nossa lição, o propósito de missões, né? O propósito da obra missionária. Essa é a palavra-chave da nossa lição, que cada lição tem a sua palavra-chave. Desta lição é propósito. E nós devemos, irmãos, ter esse propósito em nossos corações, em nossa vida. Nosso coração tem que arder com o desejo de evangelizar, de falar do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico da nossa lição é o alvo da obra missionária. E o primeiro subtópico fala assim, o fundamento da realidade salvífica. O fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis, por exemplo, em Apocalipse 5,
ao relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Todos os povos eles pertencem ao Senhor. Todos os povos precisam de ouvir do Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz, não morreu para um grupo seleto, não morreu para alguns, não morreu para algumas nações escolhidas, nações apontadas, não. O Senhor Jesus Cristo nasceu por todos os seres humanos. Hoje aí as autoridades mundiais, né, a Organização Mundial de Saúde, né, a ONU, eles acreditam aí que hoje o mundo já ultrapassou, né, de 8 bilhões de habitantes sobre a face da Terra, né? 8 bilhões, né, de habitantes sobre a face da Terra. Todos nós sabemos isso, acompanhamos as estatísticas, e isso torna-se um grande desafio para a igreja. A população aumentando, a população crescendo, e cada uma dessas pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo morreu na cruz por eles. E nós sabemos as dificuldades, já estudamos isso, né? As dificuldades da obra missionária, lá os países da janela 1040, os países, né, ali são os lugares mais inóspitos para se pregar o evangelho. Os lugares mais avessos ao evangelho estão nessa faixa de terra aí, 1040. Mas nós precisamos, a igreja do Senhor precisa atingir, alcançar, evangelizar esses povos. Precisa criar-se estratégia, precisa criar-se, né, dinâmicas, artifícios viáveis e corretos, né, para se pregar o evangelho a esse povo. Porque eles precisam de ouvir o evangelho. Porque Apocalipse diz, o Senhor morreu por povos de toda a tribo, língua, nação. Aonde houver um ser humano, ali é um campo missionário. Todos nós já conhecemos, né, esse slogan missionário, né? Um coração sem Deus é um campo missionário. E um coração com Deus é um missionário. Né, irmãos? No nosso segundo subtópico, né, fala-se o propósito global. O primeiro subtópico fala o fundamento da realidade salvífica, né? Esse é o fundamento da realidade salvífica, é esse. Que a salvação não é para um grupo específico. A salvação não é para um grupo reduzido, um grupo separado. Não, a salvação é geral, é para todo. Todo ser humano tem direito à salvação, né? O segundo subtópico fala sobre um propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse capítulo 5. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar, né, em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. O interessante é que dentro das ordenanças missionárias, das ordenanças de se pregar o evangelho, sempre nós vamos achar, né, a palavra todos ou todas, né? Diz a palavra: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Então a ordem do Senhor é uma ordem global, é uma ordem geral para todas as pessoas. Não pode ficarmos ninguém de fora, né? Conforme diz o slogan também do militarismo, né? Que em uma guerra o exército não pode deixar ninguém para trás. Na guerra, o exército não deixa ninguém para trás. E no evangelismo e missões também é a mesma forma. Não pode ficar ninguém sem ouvir do evangelho, né? Ide por todo o mundo, totalidade, e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, todo mundo conhecido, toda criatura precisa de ouvir a voz do Senhor. E sobre isso recai sobre nós, irmãos, uma grande responsabilidade. Recai sobre nós uma grande responsabilidade
de levar este evangelho a toda a criatura. Conforme nós falamos, já sabemos e já estudamos em outras lições sobre isso, sobre a dificuldade, né? Sobre a dificuldade que se encontra para se pregar o evangelho. A dificuldade que se encontra. Mas o Senhor é poderoso, rico e grandioso para nos dar a graça e a sabedoria para que possamos falar do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos? Esse é o nosso primeiro tópico da lição, né? O alvo da obra missionária. O alvo da obra missionária, então, são todas as pessoas. São todos os seres humanos. Não pode ficar ninguém de fora. O nosso segundo tópico, né, fala sobre pregar o evangelho, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo o cristão. Então, no primeiro tópico, nós falamos o alvo da obra missionária, que o evangelho é a toda criatura. No primeiro tópico, o evangelho é para todos. Agora, no segundo tópico, pregar o evangelho também é para todos. Conforme eu já falei aqui, conforme nós já falamos. A missão evangelística, ela não é do grupo de evangelismo, nem do grupo de missões. É todos os cristãos. Todos os crentes têm que se envolver. Todos os crentes têm que se envolver nessa obra. Todos os crentes têm que ouvir o mandado do Senhor. Então, o primeiro tópico fala, primeiro subtópico, né? Primeiro subtópico do segundo tópico. Qual é a nossa disposição? Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus capítulo 24, versículo 14. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que temos feito em prol do reino de Deus? É uma pergunta, conforme eu já falei. Em face de sabermos dessa determinação de Deus que temos que pregar o evangelho, e sabemos que o evangelho tem que ser pregado a todo ser humano, em face disso recai sobre nós uma grande responsabilidade. Por quê? Porque sabemos que as dificuldades são muitas, são intensas, existe as nações fechadíssimas para o evangelho, as missões portas abertas, ela frequentemente coloca, né, os 50 países mais perigosos para se pregar o evangelho, né? Todos nós conhecemos essa lista, essa relação, e a Coreia do Norte já está nessa relação há muitos anos, e ela não sai da relação de primeiro lugar, de lugar mais perigoso para se evangelizar, para se viver como cristão, e lugar mais perigoso para ser crente. A Coreia do Norte já está no topo dessa lista há muitos anos. Então nós, irmãos, temos essa responsabilidade de orarmos, jejuarmos, chorarmos aos pés do Senhor, para que Ele venha abrir a porta da palavra. O apóstolo São Paulo fala, né, lá em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Porque a Bíblia diz que aquele, né, que ouvir e que clamar será salvo. Todo aquele que clamar será salvo. Mas como eles serão salvos? Como eles ouvirão? Se as igrejas não enviarem missionários, se as igrejas não enviarem pregadores para eles. Então, a igreja precisa, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça de mim o que tu queres. Então, meus irmãos, esse é o primeiro tópico, né, do segundo tópico, né? Qual é a nossa disposição? Estás tu disposto a ir? Estás tu disposto a fazer a obra? Porque nós sabemos também que nem todos irão, né? Porque para ir tem que haver, né, já estudamos uma lição sobre isso, tem que haver o envio do Senhor. Mas se nós não formos, podemos cumprir a missão em outras ações, em outras situações. Porque sabemos que missões se faz com três vertentes, né? Indo, orando, contribuindo. Se Deus não te chamou para ir, você tem que orar. Orar todos nós temos que fazer. E contribuir também. Porque ninguém é tão pobre que não possa contribuir
né, com a obra de missões. Tem até um slogan dentro da de missões que diz assim: se você não pode ir, você tem que sustentar um substituto para você. Se realmente eu não posso ir, eu tenho que sustentar alguém que vá no meu lugar. Então isso tem que orar ao Senhor, ver um missionário e ajudar a sustentar esse missionário, porque ele estará indo no meu lugar. Então, irmãos, qual é a nossa disposição? Qual é a nossa disposição, né? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência deste trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Essas perguntas contribuem para atentarmos, né, uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atentar ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Haverá um duro juízo contra os negligentes. Participava eu certa feita de um evento em que o pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor, de saudosa memória, ele era um dos palestrantes. E o tema que caiu para ele, né, para o pastor Antônio Gilberto, era falar sobre a obra missionária, sobre o envio da igreja. E com muito lamento eu ouvi do pastor Antônio Gilberto, ele com as suas próprias palavras falando isso. Deus um dia irá cobrar caro da igreja brasileira pela negligência da obra missionária. Que nós, irmãos, nós somos até considerados o celeiro, né, missionário do mundo. Há até esse jargão. O Brasil é um celeiro, né, mundial de missões e tantas coisas. Graças a Deus, temos realmente igrejas que são envolvidíssimas com a obra missionária, envolvidíssimas em sustentar, mandar missionários. Mas isso é muito pouco, irmãos. Isso é muito pouco pelo potencial da igreja brasileira. A igreja brasileira, ela tem um potencial realmente para mandar missionários para todas as partes desse planeta. A igreja brasileira tem isso. Não estou falando de Assembleia de Deus, falando de igreja brasileira, evangélica de um modo geral. Hoje Deus tem nos abençoado, né, com as finanças, homens de Deus, muitos profetas, pessoas abençoadas, e a igreja brasileira podia fazer mais por missões. E a nossa lição está falando: se nós negligenciarmos, o juízo será duro para as nossas vidas. Mas eu creio, irmãos, que Deus estará ainda, né, nessa geração, dando um avivamento, um despertamento para a nossa igreja. E nós levantaremos a bandeira do evangelismo e missões mundiais. Iremos para todos os rincões desse planeta, mandando missionários para a difusão do evangelho, para a proclamação do reino de Deus. O nosso segundo subtópico, né? Do nosso segundo tópico, diz assim: pois me é imposta esta obrigação. Conforme falamos no início, a evangelização, a obra missionária, né, é algo glorioso que nós devemos ser apaixonados, gostarmos de fazer. Eu também gosto muito de evangelismo, de missões, né? Gosto muito de estar nos ar livres, dando folheto, pregando, gosto muito. Mas isso não pode ser simplesmente fruto de algo que seja prazeroso para mim. Isso é uma obrigação, moço. Deus determinou para nós esta obrigação, conforme o apóstolo Paulo nos ensina. E ele fala: pois me é imposta esta obrigação. Missões, evangelização, falar de Jesus para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu parente não crente, para o teu patrão, para o teu chefe, colegas no colégio, colega no trabalho. É obrigação, não é opção. Não é opção. Ah, não, eu vou decidir falar de Jesus para os meus amigos. Não. Não é dessa forma. É uma ordem. É uma determinação. Eu tenho certeza que muitos irmãos estarão
vendo essa videoaula são militares ou têm algum contato com militar. E no militarismo nós temos um jargão, né, bem expressivo em relação a isso aqui. Ordem dada, né, ordem cumprida. Ordem dada, ordem executada. Né? O jargão militar é esse. Ordem dada, ordem executada. Se o superior deu uma ordem para o militar, ele tem que cumprir, independente de qualquer coisa. Ele tem que dar o jeito dele, pedir meios, correr atrás de meios, fazer o que for possível para ele cumprir aquela ordem. Assim é no mundo espiritual, assim na obra de missões. Se o Senhor determinou para nós irmos evangelizar, temos que evangelizar, temos que cumprir esta ordem. Deus, nós sabemos que a igreja está cheia de talentos, a igreja está cheia de pessoas, né, com dons gloriosos, maravilhosos, né? Mas nem todos receberam, nem todos têm aquele talento, por exemplo, de pegar um instrumento, por exemplo, né? A gente sabe na nossa orquestra, das igrejas, tem trompete, sax, nem todos têm aquele talento de pegar um trompete e executar um solo lindo, maravilhoso, que vai alegrar nossas almas, sem nenhum problema. Você, como crente, pode ter aceitado Jesus e passar 50, 60 anos na igreja e nunca ter tocado um trompete ou um sax. Isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida espiritual. Mas, se você não tiver evangelizado, se não tiver falado do amor do Senhor, um dia Deus vai te cobrar, vai te trazer a juízo. Sabe por quê? Porque evangelizar Deus mandou, Deus deu ordem para nós evangelizarmos. Deus não deu ordem para todos tocar trompete. Deus não deu ordem para todos tocar sax. Deus não deu ordem para todos reger um coral. Não, não foi dada essa ordem para Deus. Alguns, Deus deu essa habilidade, Deus deu esse chamado e Deus, né, capacita essas pessoas. Agora, evangelizar não. Evangelizar é uma ordem decretiva. Evangelizar é uma ordem decretiva, um decreto de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. É uma ordem decretiva de Deus para todos. Não foi para os pastores, não foi para os evangelistas, não foi para o presbítero, não. É para todos. Quando ele diz ide a todo mundo, esse ide, ele é genérico. Ele é para a igreja. É um ide para a igreja. Não é para um, não é para um ou para alguns, é para todos, né? Então, o segundo subtópico fala, pois me é imposta esta obrigação. O apóstolo São Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele, uma obrigação imposta a ele. A expressão, ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros, a obrigação e a punição. Olha o que Paulo fala para a gente. Essa expressão que ele fala, né? Que é o nosso textual, né? E até o nosso textual. Porque se não anuncio o evangelho, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então aqui o comentarista traz o desdobramento, do versículo, né? Ele fala sobre punição, porque quando Paulo fala, a mim é imposta esta obrigação, né? É uma obrigação, uma determinação. E isso foi só para Paulo, mas como eu falei, isso não é só Paulo, é para todos nós. Paulo, ele fala isso, mas essa determinação é para todos os salvos do Senhor Jesus Cristo. Então, o comentarista ele faz o desdobramento do versículo. Obrigação e punição. Obrigação e punição. Obrigação. Ai de mim, se não pregar. A minha é imposto, né? E ai de mim se não pregar. Ai de mim se não cumprir. E ai de nós, se não levarmos o evangelho às nações, né? Então o apóstolo Paulo, o autor aqui, o comentarista, ele desdobra o versículo, né? Obrigação e punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta.
ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Não pregar o evangelho, irmãos, que eu falei, não é uma opção, não é algo apaixonante, você tem que até fazer com paixão. Você tem que fazer com paixão, mas não é pela tua paixão que você tem que evangelizar. Você tem que evangelizar. Nós temos que evangelizar porque é uma determinação, é uma ordem, é um comissionamento obrigatório, não opcional, né? Porque existem aquelas questões do opcional ou não, né? Você faz se você quiser. Se quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Agora, a ordem para evangelizar, a ordem para se evangelizar não é dessa forma. É uma obrigação, é uma determinação, é uma ordem direta, irrevogável e irrefutável. Ninguém pode dizer, Senhor, eu não sou muito chegado nesse negócio, eu não sou muito chegado a conversar com ninguém, porque eu não. Deus determinou e acabou, né? Conforme nós falamos no jargão militar. Ordem dada, ordem tem que ser executada. Ordem dada, ordem executada. Se o Senhor falou, faça. Agora, é bem verdade que tem irmãos que receberam o dom da evangelização, que prega para multidões, prega em grandes cruzadas. E quando isso acontece, centenas e centenas de pessoas se convertem, né? São o que nós costumamos falar no nosso jargão assembleiano, né? A pescaria com rede em alto mar. Agora, existem aquelas pessoas também que receberam, né? Que fazem aí esse trabalho, pessoa por pessoa, né? Eles vão no seu barquinho com um anzolzinho pequeno, né? E vão pescando, um por um, né? Vai evangelizando, vai falando, né? Fala com um aqui, fala com o outro ali, o chamado que nós chamamos de evangelismo pessoal. Evangelismo pessoal tem aquelas pessoas que têm esse dom, aquele talento, né? Aquele talento de fazer isso, né? Talvez chega no ônibus, né? Tem uma pessoa ali do seu lado, ele puxa uma conversa, puxa um assunto, né? E começa a conversar e começa a falar. Eu já ouvi o pastor, né, Eliseu Menezes, lá da Ilha do Governador, falando sobre isso, que ele tem no seu coração um ardor muito grande de evangelizar. Então, onde ele chega, se chega na fila do banco, se ele senta num trem, se senta no ônibus, logo a pessoa que está ao seu lado, ele já começa a procurar ali um motivo para conversar, e daquela conversa já começa a falar do Senhor Jesus Cristo, falar do amor de Deus, né? Isso é uma estratégia também. É uma estratégia de evangelismo pessoal. O certo é, irmãos, que nós temos que falar do grande amor do nosso Senhor. Já estamos, irmãos, partindo já para a nossa conclusão. Conforme nós falamos, a nossa lição é bem curta, né? Uma lição menor, mais reduzida, mas de uma profundidade muito grande, né? Aqui a nossa lição, na lição dos professores, tem várias sinopses, né? A sinopse número 1 diz assim: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo o pecador. Isso é o que nós viemos já falando desde o início, né? O plano de salvação nos tem que ser falado a todos os homens, independente se ele é bandido ou se não é bandido, independente se ele é viciado, se não é viciado, independente se é prostituta, se não é prostituta, é a todos os homens. E aos doentes que o médico, né, tem efeito, né? São os doentes que procuram médicos, né? São os doentes que vão necessitar de médico. Então, um homem sem Deus, ele está doente e ele precisa do médico Jesus. E não importa se ele é rico, se ele é milionário ou não. Então, todos os homens precisam de Jesus. A sinopse número 2, né? Isso nós encontramos aqui na lição dos professores. Diz assim: pregar o evangelho é uma obrigação de cada crente. Isso já está bem claro. O nosso comentarista, ele desenvolveu muito bem claro nesta lição que evangelização, pregar o evangelho, falar do amor do Senhor é uma obrigação de cada crente, todos nós. E nós podemos ir até além, né, da questão do falar,
que muitas vezes existem realmente pessoas, né, que são assim, tímidas, têm realmente a dificuldade de entrar, de entrar em contato, assim, falando para pessoas. Mas você não precisa, para evangelizar, nem sempre você vai precisar de falar. Com a tua vida, com a sua vida. Fale do Senhor Jesus com a sua vida. Lembro-me que, há muitos anos atrás, morava no Rio Grande do Sul, e ali um missionário foi enviado para a Argentina. E esse missionário contando que quando ele chega lá, as irmãs realizavam algumas práticas, né, que não condizia muito com a palavra do Senhor. Então, aquele missionário falou: Senhor, como é que eu vou agora falar? Como é que eu vou agora tratar desse assunto? Um assunto delicado, um assunto meio espinhoso para falar com as irmãs, porque elas precisam de parar com essa prática. Mas eu estou sem jeito de falar. O Espírito Santo, ele contando, né, esse missionário, o Espírito Santo falou: fala para a tua esposa fazer o contrário do que essas mulheres estão fazendo. Tudo que essas mulheres estão fazendo, fala para a tua esposa fazer totalmente ao contrário. Que elas vão começar a perceber na tua esposa e elas vão ver que elas estão erradas. E o segundo missionário, isso aconteceu. Ele não precisou falar. A esposa começou, né, a usar trajes, a fazer situações ao contrário das mulheres. As mulheres começaram a perceber na esposa do missionário que o que elas estavam fazendo estava errado, que as esposas do missionário estavam certas. E o problema, a mensagem foi pregada. Então, muitas vezes, nós não precisamos nem falar. A nossa vida, e o apóstolo Paulo fala que a nossa vida é um livro aberto, né, e que tem que ser lido pelo mundo. Então, que o Senhor venha nos abençoarmos, né, já partindo para a conclusão dessa videoaula, da nossa lição, que estaremos estudando agora, né, no dia 24, nos diz assim: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar um milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Ele é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Jesus Cristo. Então, evangelizar, falar, proclamar, levar boas novas ao pecador é o mais alto sublime, é o mais alto propósito, o mais alto propósito sublime, né, da igreja, evangelizar. Sabendo que as nossas igrejas são igrejas maravilhosas, lindas, tem corais lindíssimo, belíssimo, orquestras maravilhosas, dinâmicas de trabalho lindíssimo, belíssimo, mas tudo isso, né, são a dinâmica da igreja. Mas o propósito primeiro, o propósito básico da igreja é levar Jesus ao pecador. E quando dizemos igreja, dizemos cada crente, né? Não dizemos igreja como instituição. Dizemos os crentes, os membros, aonde estivermos, vamos falando do amor do Senhor Jesus Cristo. Chegou no trem, sentou, não incomode, né? Não pode também incomodar as pessoas, né? Você sentiu um espaço, sentiu uma abertura de conversar, fale do Senhor Jesus Cristo. Você está na fila do banco, né? Aquelas filas quilométricas, de vez em quando nós pegamos, né? Não seja também chato, né? Mas se você sentir ali uma abertura com alguém, comece a falar, comece a conversar, comece a falar de Jesus. E assim sucessivamente no trabalho, na escola, essas estratégias, né? Convide vizinhos, amigos para ir para a sua igreja, porque essa é a nossa missão e tarefa, porque esse é o propósito, conforme o tema da nossa lição, né? O propósito de missões. Qual é o propósito? É que cada crente seja um evangelista. É que cada crente seja um propagador do evangelho. Então esse é o propósito da obra missionária. Que cada um de nós sejamos um difusor do evangelho. Não é a igreja em si como instituição. A igreja ela vai dar o respaldo, a igreja vai dar o suporte, a igreja vai ser a coordenadora do trabalho, mas a evangelização em si é cada crente.
Amém, queridos irmãos? E Deus continue nos abençoando. Estamos então encerrando esta lição, conforme eu falei, é uma lição mais curta, mas porém de uma profundidade imensa. Que Deus continue abençoando a cada professor, né, nesse domingo, a cada aluno, que possamos a cada dia mais cumprir o ídolo do Senhor, abrir os nossos corações, que o Espírito Santo nesse domingo venha iluminar, venha inspirar a cada professor. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, sustentando-nos com a sua destra fiel. Nós queremos agradecer a você que está participando desta live, estaremos já encerrando, mas antes de encerrar, nós queremos também desejar a você, né, um Feliz Natal. Estamos aí se aproximando, né, em período das festas natalinas, né, e uma das festas mais lindas que eu acho é o Natal, que é nós cultuarmos ao Senhor, agradecemos a Deus pelo nascimento do Senhor. Sabemos que sempre tem aquelas polêmicas, né? Comemoramos Natal, não comemoramos, 25, aquelas coisas que todos nós sabemos, mas a igreja não comemora, não é a data, a igreja comemora o evento, né? Então nós podemos comemorar assim com bastante tranquilidade, porque não é a data, nós não comemoramos o dia 25, nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração. Vamos nos derramar aos pés do Senhor, agradecendo a Deus, porque Jesus Cristo nasceu e já nasceu também em nossos corações. Então, Feliz Natal para todos, Deus abençoe. Estamos então encerrando esta penúltima aula, né? Estamos aí já encerrando aí, né, essa lição linda e maravilhosa sobre a obra de missões, que Deus continue abençoando lá o nosso pastor Gabi, a nossa CPAD. E no próxima semana estaremos então vendo a última lição, né? A última videoaula desse trimestre. Que Deus continue abençoando. Mais uma vez um forte abraço ao pastor Alexandre e toda a sua equipe, todos os irmãos da Superintendência da Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Vamos orar, encerrando assim então esta videoaula. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai eterno e santo, somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que tens feito, por mais uma videoaula. Que essa videoaula venha trazer inspiração, venha trazer edificação para as nossas vidas. E que neste domingo, esta lição também venha trazer grande graça para as nossas vidas. Que nós possamos cumprir o Teu ID, falar do Teu amor a todas as pessoas. Te somos gratos, Pai, a Ti, por tudo, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, e todos digamos amém. Terminado, em nome de Jesus.